A maior pandemia da história, um acidente envolvendo 2 bombas nucleares, uma explosão solar, uma doença que tirou mais de 500 milhões de vidas e a maior erupção que já tivemos em toda a história. Vamos falar hoje sobre 5 momentos em que o mundo chegou perto de acabar. E aí pessoal, beleza? Meu nome é Bruno Fabio, esse daqui é o Planeta Novo e se você ainda não é inscrito no canal, vai se inscrever agora e deixar o seu like para ajudar a gente. No vídeo de hoje, a gente vai falar sobre 5 vezes em que o mundo ali quase acabou, né? Hoje eu tô com o Digo Black das câmeras que vai me dar a meta de likes pro vídeo de hoje. A meta de like hoje eu quero 7.447. 7.447 likes e agora a gente vai começar falando na quinta posição sobre a peste negra. Essa foi a maior pandemia da história. A primeira onda da peste negra que atingiu a Europa durante a Idade Média teve início em 1347, mas a doença apareceu antes na região da China por volta de 1333. E alguns registros históricos indicam que desde tempos antigos o Oriente Médio já sofria com a doença. A causa da peste é uma bactéria chamada Yersinia pestis, e sua transmissão acontece através de piolhos ou pulgas, principalmente de ratos. A bactéria pode ter se espalhado através de soldados mongóis, que usaram catapultas para lançar corpos de vítimas da peste dentro de um posto comercial genovês na Crimeia, que atualmente é a Ucrânia. Mas a principal origem da peste negra na Europa é acidental, sendo trazida por ratos presentes em navios vindos principalmente da Turquia. Então a gente está falando de uma época de muito menos contato do que hoje, né? O mundo não era tão conectado com aviões, com navios e tudo mais. Tudo tinha uma dificuldade maior, um tempo maior de contato e por isso ela demorou de certa forma, se a gente comparar com o que foi, por exemplo, a última pandemia que a gente viveu, para poder atingir todos os locais, mas ela conseguiu atingir. Então de início ela estava atingindo o Oriente ali, atingindo a China, a Mongólia, atingindo outros locais, o Egito, por exemplo, onde 25 milhões de pessoas perderam a vida num período de 20 anos, então ela já tinha sido muito mortal, e ela vinha de 3 formas, né? Uma atingia o pulmão, então a pessoa ficava principalmente com o pulmão debilitado, e essa daqui era que as pessoas conseguiam passar uma para outra. Uma atingia também o coração, e uma outra que ficou mais conhecida, que era aquela que causava então os bubões, né? Por isso que era a peste bubônica, que eram grandes machucados, grandes bolhas na pessoa, né? Então você conseguia ver de longe quem tava com aquela peste ou não. E essa doença então foi uma das mais devastadoras da Europa, até porque a Europa não conseguiu fazer uma resposta para ela, né? E ela tirou a vida de pelo menos 1/3 da população europeia. Alguns estudos, inclusive, aumentam esse número para até 50% da população, ou seja, a cada 2 pessoas, uma tinha perdido a vida por conta disso. E a transmissão era simples, né? As pulgas picavam a pessoa e a pessoa então tinha aquela bactéria e passava a ficar doente. Ou então a pessoa tinha essa versão que atingia a parte dos pulmões e então podia contaminar outras através de vias respiratórias. O contágio era muito rápido, muitas vezes a pessoa nem percebia, quando, por exemplo, era mordida ali por uma pulga ou um piolho, né? E também era muito rápido o tempo que a pessoa conseguia se manter viva. Normalmente durava de 2 a 7 dias. Não havia um estudo conclusivo que pudesse evitar qualquer tipo de problema, né? E também não existia nenhum tipo de remédio. Então era literalmente sorte. A pessoa que pegava tinha que contar com a sorte para poder sair vivo. E ainda tinha um detalhe: os médicos daquela época eram muito desinformados. Então eles acreditavam que o odor, que o cheiro, né, que a doença causava ali naquelas feridas e o cheiro das feridas já poderia causar a doença, o que não era verdade. Então um dos modos de você ficar doente para eles naquela época seria você tomar banho. Por quê? Porque isso abriria os poros e aí quando o odor tivesse ali no ar, ele pousaria no seu braço ou em um lugar e você ficaria contaminado. Então eles não tomavam banho. Você ficar sujo, inclusive, era um sinal de que você estava bem saudável. Foi uma época também que a gente teve uma caça muito grande, alguns grupos de pessoas, né? Tinha uma histeria coletiva que acontecia basicamente em todos os locais, que era tentar achar um culpado para aquilo ali. Então a gente tinha, por exemplo, uma lista de pessoas que se autoflagelava, ficava se chicoteando, ou então ficava ajoelhado na rua andando, sabe? Tipo, de alguma forma causando dor nela mesma, para tentar evitar que a peste pegasse essa pessoa, porque era visto durante um tempo como uma peste bíblica, né? Mais uma peste bíblica que ia atingir principalmente quem não tivesse convertido ao cristianismo ou então a religião que a pessoa tivesse, né, linkando ali a peste. Então muitas pessoas começaram a se autoflagelar e outras pessoas queimaram bruxas, que é o que aconteceu durante boa parte da história. Então, por exemplo, judeus foram caçados, foi um grupo bem caçado, inclusive. Estrangeiros em outros locais começaram também a ser mal vistos e algumas vezes foram caçados. E pessoas em motivos individuais, onde literalmente se inventava um boato que aquela mulher é bruxa, tal. Então ela que criou a peste ou ela que trouxe a peste pra cá, vão matar ela. Como a desinformação acaba criando um caos, né? Numa sociedade. Na quarta posição, a gente vai falar sobre 2 bombas atômicas Mark 39 que foram lançadas acidentalmente sobre o solo norte-americano. As bombas atômicas Mark 39 foram parte do arsenal nuclear dos Estados Unidos durante a Guerra Fria. Elas eram bombas termonucleares, o que significa que usavam uma combinação de fusão e fissão nuclear para produzir uma explosão extremamente poderosa. As bombas Mark 39 foram produzidas na década de 50 e permaneceram em serviço até a década de 60. E o famoso incidente, envolvendo as bombas Mark 39 aconteceu no dia 24 de janeiro de 1960.
1961, perto de Goldsboro, na Carolina do Norte. Um avião do modelo bombardeiro B-52 da Força Aérea dos Estados Unidos, que estava em uma missão ali de alerta aéreo, sofreu uma falha estrutural e se despedaçou no ar. Esse avião estava voando a uma altitude de 10 mil pés, que é padrão, e foi quando a tripulação viu um vazamento de combustível e sem combustível não dá para voar. Então, bora voltar para a base. Enquanto eles estavam voltando para a base, a asa direita acabou soltando do avião, fazendo com que o avião se partisse e caísse. Então, quando o avião se despedaçou, as duas bombas nucleares que estavam lá dentro foram liberadas e cada bomba tinha ali uma capacidade explosiva de 3,8 megatons. Felizmente, por muita sorte, nenhuma das bombas detonou. Uma delas caiu no solo e foi recuperada relativamente intacta, por milagre, né? E a outra, no entanto, caiu ali diretamente numa árvore. Por conta disso, uma parte muito importante da bomba foi danificada. A gente tem interruptores de segurança na bomba, que são feitos para evitar que ela exploda, né? E tinham 4 desses interruptores. 3 deles foram destruídos e um não. Então esse um foi responsável por salvar a vida de muita gente. Pô, e imagina a doideira de tu saber que o avião caiu e tu tem que ir lá resgatar essas bombas pra não gerar um caos, mano. O esquadrão antibomba nesse dia tava nervoso. Né? E tem um detalhe, essa bomba que atingiu ali a árvore, né? Ela perdeu algumas partes que acabaram saindo dela, e uma parte que era o núcleo de urânio, que era bem importante, porque envolvia algo que poderia ser utilizado por alguém contra os Estados Unidos, inclusive, né? Acabou se perdendo em meio à lama que tinha naquele local. Então o governo comprou, inclusive, o local para evitar que alguém algum dia achasse aquele urânio, né? E pudesse usar contra o próprio Estados Unidos. Na terceira posição, a gente vai falar sobre uma tempestade solar que aconteceu em 2012. A tempestade solar de 2012 foi um evento que poderia ter tido sérias consequências para a tecnologia e infraestrutura na Terra, mas acabou passando despercebido porque sua trajetória não interceptou o planeta. A tempestade solar de 2012 foi comparável em forças à famosa tempestade solar de Carrington de 1859. Na época, a tempestade de Carrington causou danos significativos às redes de telégrafo e produziu auroras visíveis até mesmo em regiões tropicais. Então, basicamente, essas ondas solares, elas não vieram para cá por sorte. Naquele momento, a Terra estava pro outro lado, então, estava pro outro lado do Sol, explodiu e foi pro lado que a gente não estava. Se viesse pro nosso lado, provavelmente a gente ia perder toda uma rede de satélites. Imagina. Por exemplo, o GPS ia sumir, você não ia ter mais GPS por aí. Você provavelmente não ia conseguir acessar nada pela internet, porque você ia usar o 4G, ou então ia usar a internet através de Wi-Fi, que também ia ser danificada. Pagamentos, né? Tudo que envolva a internet você ia perder de uma hora para outra. Você provavelmente ia perder também a rede de telefone, certo? Então, não dá pra usar a internet, vou ligar pra alguém. Não dá também. E todo tipo de conexão via satélite que existe hoje ia ser perdida, envolvendo governos, polícias, a segurança de uma forma geral do mundo, né? Que se conecta para poder proteger locais que hoje tem algum grande interesse para alguém que tem poder para poder se aproveitar de uma falha dessa. Por exemplo, o mundo todo fica sem comunicação. Imagina o que o crime organizado não poderia fazer nessa época aqui. Verdade. Então esse quase impacto, né, que foi realmente por sorte que a gente não foi impactado, para que os cientistas daquela época começassem a dar mais valor para esse tipo de estudo que envolvia o assunto. E desde então houve um aumento significativo nos esforços para monitorar a atividade solar e melhorar a proteção aqui das estruturas da Terra. Recentemente até saiu uma notícia, né? Teve uma explosão aqui pra o cá, Space Today até falou que teria até acho que um problema na internet, que a gente teria tipo, teve 2 horas, algum lugar do mundo assim. Teve né? alguma parte do mundo, é que aqui a gente não teve, que atingiu uma parte ali. Mas imagina uma grande tempestade que vai liberando e vai atingir a Terra inteira. E isso que é muito longe, né, mano? Olha essa doideira. É muito longe. Na segunda posição, a gente vai falar sobre a famosa bomba de varíola do Saddam Hussein. A alegação de que Saddam Hussein, o então presidente do Iraque, possuía armas de destruição em massa, incluindo uma suposta bomba de varíola, foi um ponto central nos eventos que levaram à invasão do Iraque em 2003 pelos Estados Unidos e pelos seus aliados. O Iraque tinha um histórico de pesquisa e desenvolvimento de armas biológicas, incluindo experimentos com varíola e outras doenças perigosas durante a década de 80. Saddam Hussein usou armas químicas contra seu próprio povo e contra o Irã durante a guerra Irã-Iraque. Após a guerra no Golfo em 1991, as Nações Unidas impuseram sanções ao Iraque e estabeleceram o UNMOVIC, que é a Comissão de Monitoramento, Verificação e Inspeção das Nações Unidas, para garantir o desarmamento do Iraque em relação a essas armas de potencial destruição em massa. Então, basicamente, foi dado um alerta de que o Saddam Hussein, que naquele momento já era um opositor dos Estados Unidos e de boa parte do mundo, né, tinha armas biológicas na mão e tinha uma bomba de varíola. Isso aqui foi veiculado no mundo todo, então o mundo falou, tem que invadir lá, tem que pegar essa bomba na mão do cara, tem que acabar com o cara, e foi feita uma invasão. Nessa invasão, 2 milhões de vidas foram perdidas. Isso é bem importante a gente pautar. Muita gente perdeu a vida. E ela durou também um bom tempo e se expandiu inclusive para outros países. Então, após a invasão e a queda do regime do Saddam Hussein, que não levou muito tempo, foram feitas extensas buscas ali para poder encontrar evidências de armas de destruição em massa, e no entanto, nenhuma arma biológica, química ou nuclear foi encontrada. Então a falta de encontrar uma bomba dessa, né, no Iraque, levou a uma grande controvérsia e críticas ao governo dos Estados Unidos e do Reino Unido, que comandaram aquela missão. E por que só o medo de existir uma bomba de varíola, né, foi suficiente para fazer todo mundo apoiar uma entrada no Iraque? Porque a varíola foi declarada erradicada, ou seja,
praticamente finalizada pela OMS em 1980. Desde então, amostras do vírus foram mantidas apenas em laboratórios que são altamente seguros e que ficam ou nos Estados Unidos ou então na Rússia. E nesses locais a gente só tem o vírus para poder realmente tentar desenvolver algum tipo de vacina, caso seja percebido, por exemplo, uma nova cepa. Inclusive, tem uma série muito boa na Netflix chamada Pandemia, que fala um pouco sobre isso e mostra como na China, onde eles consomem muito frango e tem muito frango sendo produzido, eles ficam testando os frangos o tempo todo para tentar descobrir algum tipo novo de gripe aviária, né? Então, já foram descobertas várias, todo ano são descobertas, todo mês, mas normalmente só passa de frango para frango. Então eles descobrem, acabam com aqueles frangos, e aí quando eu falo acaba, tipo assim, mata 200 mil frangos para poder evitar isso. Tipo, é uns negócios assim, é enorme. Lá mostra, né? E aí impede que isso se espalhe por aí e que a doença se desenvolva até passar pra gente. Inclusive mostra uma que surgiu por lá, que 70% dos frangos que tinham acabavam morrendo. Então imagina isso aí com os seres humanos. Imagina. Como é que não ia ser, né? E a varíola foi uma pandemia que começou aqui no mundo 3 séculos antes de Cristo, então tá aqui há muito tempo, veio aparecendo e sumindo durante a história, mas nos séculos recentes a gente teve ela como uma das principais causadoras de morte, principalmente na Europa. Cerca de 400 mil pessoas morriam por ano na Europa no século XVIII por conta de varíola. É muita coisa, cara. Mano. E 1/3 daqueles que conseguiam sobreviver à doença desenvolviam então cegueira ou então ficavam desfigurados em alguma outra parte do corpo. E assim, a varíola foi erradicada em 1980, mas somente no século passado, ou seja, nos 80 anos que teve ali, né? Em 80 foi erradicado, então nos próximos 20 anos a gente não teve mais casos. Mas somente até 1980 a gente já tinha 300 milhões de pessoas que tinham perdido a vida com a varíola. A gente tem mais de 500 milhões de pessoas que perderam a vida por conta dessa doença. Então qualquer tipo de ameaça envolvendo ela, obviamente, é uma ameaça contra a humanidade. E na primeira posição a gente vai falar sobre o supervulcão da Sumatra, que teve uma erupção há mais de 70 mil anos. A maior erupção vulcânica dos últimos 2 milhões de anos aconteceu relativamente recentemente, no local onde o lago de Toba está agora, na Indonésia, há 74 mil anos. Nesse período, os Homo sapiens já estavam presentes em sua forma atual e tinham começado a se espalhar pela Ásia. A erupção de Toba liberou uma quantidade de detritos 100 vezes maior do que a erupção de Tambora, que aconteceu em 1815 e é a maior erupção registrada na história. Para comparar, a erupção de Tambora lançou material suficiente na atmosfera para bloquear a luz solar e causar um ano inteiro de inverno fora de época no hemisfério norte do planeta. A explosão de Toba foi ouvida a uma distância de 2,6 mil quilômetros, uma distância comparável de São Paulo a Manaus, e as cinzas se espalharam por cerca de 1.300 km, uma distância comparável de Salvador a São Paulo. Então assim, o que a gente pode concluir aqui é que com essa explosão que a gente teve recentemente, no século XIX, que foi a maior que foi monitorada, né, a gente já teve um ano de inverno que foi causado em todo um hemisfério, e ela é muito menor comparado ao que aconteceu há 74 mil anos atrás. O que se diz é que naquela época, provavelmente, os seres humanos que viviam próximos ao vulcão não conseguiram sobreviver justamente por conta das condições climáticas. Imagina que boa parte do mundo ficou sem sol durante um bom tempo porque as cinzas se acumularam ali e para poder se espalhar, isso aí foi anos e anos. E imagina também a fumaça tóxica, tá ligado? Que ficou no ar, as pessoas... E sem ninguém saber de nada, porque vai lembrar uma época onde não tinha nada desenvolvido, né? Bom, então esse foi o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham curtido a forma que a gente abordou o tema. Se você curtiu, você vai deixar o seu like, se inscrever no canal e comentar pra gente um outro tema que eu escrevi por aqui. Tamo junto, valeu, é nóis!